começar aqui. Eles comem nada. This call is now being recorded. Ok. Bom, pessoal, boa noite. Está começando agora, são 8h07. Né? Vou deixar registrado. Desculpa, mas foi difícil. Mas deu certo. Eu já estava indo para, sei lá, qual a oportunidade, o que eu ia fazer, porque já estava difícil. Bom, gente. O áudio. Já sei que o áudio está ruim. Agora o áudio vai ficar bom. É o ventilador. Ele não funciona bem com o ventilador. Bom, pessoal, a gente vai começar hoje a nossa aula. Nós temos a aula de Sociologia da Educação e depois teremos a avaliação na educação. Né? Eu ainda não criei lá o do Meet para vocês, porque está dando problema. Eu não consigo puxar vocês para poder criar o grupo, né? Tanto que vocês podem ver que lá dentro do áudio de vocês não aparece ainda o meu nome, né? Então, mas eu já pedi para ver e tal, porque as meninas na segunda-feira estão assim, olha, não recebi um e-mail ainda, dizendo, olha, não recebi. Mas essa aula e a aula anterior ele vai estar disponível lá no Teams assim que eu conseguir terminar e conseguir cadastrá-las todas vocês. Como é que vai acontecer? Vocês irão receber um e-mail para fazer parte de um grupo, tá? O Teams vocês conseguem utilizar no celular. Deixa eu pôr aqui. Consegue utilizar no celular, seja ele Android ou iOS. Ele é um programa da Microsoft. No computador você consegue instalar o aplicativo dele também, né? Nos Windows mais recentes, ele é com o aplicativo. E ele é como um aplicativo, né? Esse aqui é o Teams. Ele é um espaço. Deixa eu ver aqui. Cadê? Acho que o mais famoso que eu vou ter aqui é o da prefeitura. Que usa até na prefeitura. Que tem as equipes aqui, ó, e fica assim. Vocês conseguem utilizar pelo celular. Ele, assim como o Meet também dá para usar no celular, ele também dá para utilizar no celular. A diferença é que ele vai substituir todo o nosso contato. Então, um dos itens que irá desaparecer a partir do momento que vocês estiverem cadastradas no Teams é o WhatsApp do grupo. Vocês não terão mais o WhatsApp do grupo, a não ser que vocês tenham particular de vocês, aí vocês criem, mas esse grupo que nós temos atualmente, ele deixará de existir. Eu acho que eu cheguei a comentar isso no ano passado, né, que o próprio Ricardo havia falado, que não era para ter grupo de WhatsApp e tal, porque precisávamos utilizar ferramentas oficiais, né, o WhatsApp, ele é uma ferramenta paliativa, né, então a gente precisa de um ambiente que seja efetivamente acadêmico, né? Então, por isso que a maioria das universidades eles adotam Teams, tanto que a FATEC, que eu estudo lá, né, era para terminar no final do ano, né, mas por conta que eu perdi o prazo de mandar o trabalho, esqueci de mandar o trabalho de conclusão de curso, ainda vou cursar mais 6 meses pelo Teams, né, a Prefeitura de São Paulo, que eu trabalho, é pelo Teams, às vezes pode utilizar também o G Suite, né? O Estado pode usar o Teams ou usa o G Suite, né? Então, depende muito da instituição que vai estar escolhendo onde ela vai participar, tá bom? Então, a Anguera escolheu o Teams, porque lá fica tudo registrado. Então, essas duas aulas, as duas anteriores, as duas de hoje, como é que ficarão? Inicialmente ficarão como links lá, no próprio Teams, né, do YouTube, porque eu já subi essas aulas para o YouTube, essas duas anteriores, eu subi as de hoje, só que a partir da próxima aula, acredito eu, se der tudo certo, ela já não vai acontecer dessa forma, já vai acontecer dentro do próprio ambiente do Teams, e nele já consegue ficar, inclusive, salvo, né? E, além disso, é possível compartilhar documentos dentro do próprio Teams, entre a gente. Então, isso que é o mais bacana, porque ele é como se fosse, de fato, um grande WhatsApp, né, só que com vídeo, com todo mundo participando. Ele consegue computar a presença de vocês, né, por exemplo, essas duas aulas
né, da semana passada e da semana eu vou ter que fazer manualmente, e tudo que estiver lá não se perde, porque a gente cria uma pasta onde facilmente vocês encontram as coisas que eu compartilhar, alguma coisa assim. Tá? A única diferença é que eu acho que eu não postei para vocês, acho que um livro, mas eu vou postar para vocês, é que eu não poderia postar livro, essas coisas, por quê? Porque eles possuem propriedade intelectual e eu não posso colocar isso no ambiente acadêmico, porque gera processo. No WhatsApp é bom por conta disso, tá bom? Mas aí eu não vou poder colocar, mas vocês têm a biblioteca da própria Anhanguera, a biblioteca virtual, que também é bem bacana. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, deixa eu ver se eu me lembro, vamos lá. Primeiro de tudo, quem ia lá, desculpam, não sei se alguém é presencialmente, mas desde quinta-feira eu estou gripado. Né? Agora estou bem melhor, né? Já fiz o teste da Covid hoje, não estou, graças a Deus, Covid, só estou triste que eu não tomei minha vacina, que era para tomar hoje, e gripado não se toma vacina. Estava doido para virar jacaré, mas não foi dessa vez, mas não tem problema. Então, desde quinta-feira eu estou gripado. Eu não sei se foi o fato de ter contato com muita gente na própria quarta-feira, não sei, mas eu fiquei gripado. E eu pensei seriamente que era Covid, mas tá, graças a Deus não é. Né? Então eu ia até fazer companhia para Thierry, né? Mas não foi dessa vez. Na verdade eu tenho até medo, porque olha, se a gripe que eu peguei, ela foi do jeito que eu tô, né? É que agora a voz tá melhor, o rosto tá melhor, tudo tá melhor, mas tava difícil, tava ranhento, né? Tava ranhento, tava com dor no corpo, eu não conseguia ficar muito tempo sentado, doía o corpo, o olho ardia, nossa, né? Porque como eu sou transplantado, então eu tomo imunossupressor, então eu não tenho imunidade, então a gripe chega, ela se faz porque ela encontra um ambiente propício para se proliferar, porque eu tomo um remédio para que a imunidade não atue, então por isso. Agora eu estou melhor, espero que eu melhore até semana que vem, né? Já para já vacinar mesmo, né? Bom, cadê? Então, vamos iniciar aqui com sociologia da educação, né? Bom, vocês já viram na semana passada que sociologia é uma coisa assim meio escola com partido, esquerdista. Não, brincadeira. É que a sociologia, ele como eu falei, é um fenômeno muito novo, é uma disciplina nova, e que ela é muito ligada às questões capitalistas, né? Então, é igual serviço social, né? Tem um curso de serviço social porque tem assistentes sociais. Por que existe assistente social hoje, né? Para suprir uma demanda pessoal de interação que os poderes não possuem, né? Então por isso que tem que ter aquela pessoa que vai justamente fazer esse apoio, mostrar, vai mediar um pouco o que são os direitos, mais os direitos das pessoas, que é o que as pessoas menos sabem, e até mesmo um certo conforto, tanto que transita entre a psicologia e um pouco a pedagogia, também com um pouco de direito, administração, e junto com pedagogia e psicologia, serviço social, ele faz uma ponte entre, seriam as três ciências que lidam diretamente com a pessoa, sem ser medicina, né, mas que lidam diretamente com a pessoa. Então a gente vai ver muito mais essa parte social, né, que vem da sociologia, para poder compreender melhor os acontecimentos. Todo mundo fala que quando passa por sociologia é porque já se torna, né, parte do PT, né? É mentira, não é bem assim, né? Mas não é isso, não é bem isso. Eu mesmo não gosto do PT, né? Diria que sou mais PSOL. Brincadeira. Mas a sociologia vai trazer muito essa luz da questão de quem nós somos, o que nós somos como sociedade, né? E hoje nós vamos ver a crítica à modernidade, né? O papel da educação na sociedade industrial, né? Então a gente vai entender a relação entre a sociedade e a educação. Desculpa, reconhecendo as contribuições desses pensadores, né, que é o Marx e o Weber, né, para o entendimento dos fenômenos educacionais, né. Então, a partir do Marx e do Weber, que analisaram, né, a sociedade industrial, que é a origem da sociedade capitalista, e para contribuir, né, a partir dessas análises, né, das teorias deles, sociológicas deles, os processos, a compreensão dos processos
dos processos educacionais, né? Então, por quê? Porque a gente tem que ver, vamos repetir, por que a gente tem que ver sociologia na educação? Porque será que a gente aprende exatamente o que a sociedade quer, que exige da gente? Ou a gente aprende uma educação que é para deixar você mais ou menos preparado para fazer uma mão de obra mais barata, né? Então, é isso, esse é o levante principal da sociologia da educação. Então, quando a gente vai falar sobre educação transformadora, né, a gente trazer luz à transformação, às inovações na educação, a gente não pode dissociar da sociologia. Por quê? Porque a ideia é realmente se comprova que sendo uma verdade. Quando a gente se empodera da educação, se empodera dos conteúdos, da forma de ver o mundo, a gente acaba saindo daquela coisa do senso, do bom senso. A gente começa a criar sensos críticos, né? O senso comum passa a ter bom senso, com sensos críticos, independente para que lado vá o seu pensamento. Vou dar um exemplo clássico. Uma pessoa crítica numa área menos favorecida, é óbvio, ele vai ter mais aquele enfoque dos esquerdistas, né? Por quê? Porque os esquerdistas, né, as pessoas de movimento, eles buscam compreender o mundo procurando ser algo mais justo para todos, né? Já, se você pegar uma pessoa que já é numa área mais favorecida, ele pode, óbvio, ter o que chamamos de ter tendências mais à direita da política, né? E por que isso, né? Uma coisa mais liberal, mais progressista e tudo mais, né? Por quê, né? Porque ele tem aquela visão do mundo dele a partir daquilo que ele vê. Então são duas visões de um mesmo mundo sob duas óticas, né? Então justamente para compreender como é que tem essas duas visões é que entra a sociologia, especialmente na educação. Por isso que quando a gente fala que a educação realmente vai transformar o mundo, a educação vai transformar o mundo, sim. É exatamente isso mesmo. A educação veio para justamente transformar o mundo, porque a partir dela a gente vai ter essa ótica do que é certo, do que é errado, né? Para a gente como sociedade, não individualmente, para a gente como sociedade, tá bom? Bom, a contribuição de Karl Marx para pensar o fenômeno educacional, suas características no mundo capitalista, assim como as potencialidades emancipatórias para a transformação da sociedade, é a contribuição que nós temos para essa sociologia, né? O pensamento do Max Weber, ele analisou a sociedade já racionalizada, né, sob a égide do sistema capitalista e suas consequências para as outras esferas da vida social. Tanto que, apesar dos dois serem mais ou menos contemporâneos e um ser uma evolução do outro, eles buscam justamente fazer esse entendimento, esse meio termo, né? É óbvio que o marxismo vai entender mais a questão da sociedade industrial, aquela coisa que dá mais valia e tudo mais. O Weber já vai fazer esse meio campo, né, disso, até para poder validar muito mais a sociedade capitalista na qual nós estamos vivendo, né? Eu havia falado isso na semana passada e vou repetir hoje, né? Deixa eu pôr aqui o meu umidificador, né? Eu falei isso na semana passada e vou repetir isso hoje. A educação, ela é libertadora. Acho que não era isso da educação. A sociedade, o capitalismo ele não é ruim, né? É isso que eu ia falar. O capitalismo ele não é ruim, né? O capitalismo ele de certa forma muito interessante, tanto que ele se mantém até hoje como um sistema político muito forte, né? Mas tem a China que é comunista, tem a Rússia, por exemplo, todo mundo fala que é comunista, a Rússia não é comunista. A Rússia, pelo contrário, ela é altamente capitalista, ainda daquela forma bem ruim, inclusive, hoje. A Rússia hoje, né? Depois que teve a perestroika, né? Que foi a queda lá da União Soviética e tal. A China, ela passou a ser comunista, mas ela mesmo assim ela tinha atritos muito fortes com a antiga União Soviética, tanto que ela passou a moldar um outro tipo de comunismo, né? Tanto que hoje ela aparece no mundo como uma
uma superpotência econômica. Por quê? Porque ela é um comunismo que deu certo, né? Mas o comunismo dela, ela não vai exclusivamente na parte financeira, porque a ideia justamente do comunismo e do capitalismo está muito fincado naquela parte do financeiro, né? Eles não é bem isso. O comunismo lá surgiu com uma série de regras mais rígidas, até para que o país se tornasse sustentável, né? A China não é o maior país do mundo, né? A gente sabe que é a Rússia, é o maior país do mundo, mas a China é um dos, se não for o mais populoso, é o segundo mais populoso país do mundo, né? E lá tem até uma brincadeira que é xenofóbica, né? Óbvio, hoje não é brincadeira, que falava assim, que um chinês era, não lembro, um chinês era não sei o quê, 2 chineses era uma pastelaria, 3 chineses, um chinês era uma pastelaria, um chinês era uma pastelaria, 2 chineses uma banca de frutas, 3 chineses era já é um contrabando, né? O trabalho de produtos falsos. 4 chineses já são uma explosão demográfica. E quando a gente fala isso, de fato é verdade, não a parte dos outros 3, que é bem xenofóbico, não se usa mais. Isso aí eu vi, acho que tem uns 15, 20 anos atrás. Você vê que nem lembro mais como é que é essa analogia. Para a China, 4 pessoas numa família já é uma explosão demográfica. Para quem não sabe, lá na China você não pode ter mais de 2 filhos, né? Então isso para vocês verem como que o comunismo age, o comunismo chinês age, né, no mundo, né? Já o comunismo de Cuba, ele é totalmente diferente. Ele tem mais ou menos no mesmo formato da China, ele tem uma cadeia muito ideológica, mas por incrível que pareça, que vocês vão lá para Cuba, vocês vão ver que é um país muito bonito, mas você vê que todo o ambiente parece que parou lá na década de 50. Não teve avanços tão tecnológicos assim. Se eu não me engano, o celular entrou há pouco tempo lá. Não tinha celular até pouco tempo, né? O celular, smartphone, né? Acho que foi agora na virada do século passado, na virada da década passada, de 2000, dos anos 2000 para 2010, né? A Venezuela já tem um outro tipo, né, de controle. Então é diferente do capitalismo. O capitalismo a gente só tem 2. O capitalismo clássico, que ainda existe em maior parte do mundo, mas especialmente os países que são ligados aos Estados Unidos, existe o neocapitalismo, né, que é já aquele capitalismo onde não se permite nenhum tipo de ação social para o povo. E ação social também se lê educação. Né? Você tem que pagar pela sua educação, você tem que procurar e você tem que se conformar ou se transformar daquilo que você tem aquela coisa que seria Harvard, né? Que de certa forma não é tão certo assim. Por quê? Eu digo assim, não é tão certo. Vamos tomar por base a nossa Constituição. A Constituição diz que é dever do Estado prover todas as ações sociais para o povo, né? Nós temos hoje o SUS, que é uma ação social, nós temos a educação, que é obrigatória para todas as crianças até os 17 anos, é um direito e um dever da criança estar na escola. Nós temos que mais? Nós temos a Previdência Social, que é uma ação, inclusive, social, né, do próprio gerida pelo governo e tudo mais. Então, isso é para vocês entenderem a importância de entender a sociologia, justamente para compreender que o capitalismo não é tão ruim assim, né? Mas a forma como a gente age no capitalismo pode ser muito maléfica. Eu vou ler aqui, não dá para ler. Eu acho que eu vou ter que copiar para ler para vocês. Cadê? Deixa eu botar aqui. Gosto. Deixa eu tirar esse pontinho aqui. Não, eu acho que é isso. Também não é. Escola sem partido, deveres do professor. Vamos ver se eu acho aqui.
Ele abriu, mas agora não está abrindo. Gosto. Então, nós temos aqui, ó, os deveres do professor segundo a escola sem partido. Eu vou compartilhar depois lá para vocês. Mas eu vou ler aqui também, que é ótimo, né? A escola sem partido, ele define que são deveres do professor. Né? Primeiro, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Né? Não sei de onde tiraram isso, né? Porque eu dou aula, eu não consigo, dificilmente consigo controlar a sala toda que dirá fazer isso. Né? Mas, enfim. 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta deles. Esse 2 é desnecessário porque quando você vai lá fazer o juramento, você já fala que você tem que ser neutro. Não importa se eu não gostar do aluno. Eu posso até não gostar de uma pessoa porque eu sou ser humano, né? Pode ser que a gente não... Né? Para vocês eu posso falar, tem aluno que o santo não bate, mas tem outros alunos que o santo tem que descer e bater até matar o aluno, porque não aguentam, né? Mas vou fazer o quê? Vou matar? Não vou preso, né? O que eu vou fazer? Vou, né, fazer como lá, esqueci o nome da professora. Esqueci o nome dela. Edwin, né? Ela fala, eu vou ter que olhar, aquele cuidar, o acolher, né? Como ela falava lá no curso de pedagogia, porque é isso que é, quando você vai ser professor, que é isso que você tem que fazer, o olhar, o cuidar e o acolher. Então, independente do que seja. Então, quando você está em sala de aula, você se dispõe, fica despido de tudo aquilo que você acredita como certo para si, né? Afinal de contas, você vai estar numa sala na qual existe uma pluralidade de ideias e todas elas serão respeitadas. Aí que está. Todas elas serão respeitadas, todas elas, independente se você gosta ou não. Eu dou um exemplo muito claro, que é a questão do funk, né? Eu falo sempre, eu não gosto de funk, não gosto. Na verdade, gosto de dançar, não vou mentir não, gosto de dançar. Mas eu não gosto, eu Lucas, não vejo funk como uma coisa, não colocaria aqui em casa para escutar. Eu não vejo como arte, mas é uma arte. Eu não posso dizer que não é arte. Ela não é arte para mim, mas eu não posso deslegitimar esse ritmo, né? Esse movimento, esse pensamento. Eu não posso, porque ele pertence a um grupo no qual eu estou inserido também, mas isso não quer dizer que eu vou aceitar. Da mesma forma como eles não vão aceitar se eu gostar de música clássica. Eu gosto, não escuto tanto, mas eu gosto de música clássica. Se ela disser que não gosta, a família disser que é música de doido, a gente vai fazer o quê? Vai bater na pessoa? Se assim, não, esse aqui é o certo? Não, é a convivência dela. A gente mostra, a gente ensina. A pessoa vai aceitar ou não. Então, esse 2 é completamente desnecessário. 3. O professor não fará propaganda política ou partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Então, meio termo, né? Esse 3 aqui, olha, de fato, você não pode fazer campanha. Como professor da rede pública, você não pode fazer campanha política. Não pode, você pode ser processado administrativamente, você não pode fazer isso, né? Você é um representante do povo, curiosamente. Você é um representante do governo, um representante que representa, de certa forma, o povo, então todas as ideias são certas. Você pode até mostrar todas elas, fazer um trabalho com vários partidos, tal, mostrar as ideias, por exemplo, um professor de história, professor de sociologia, ou até mesmo de filosofia, pode mostrar as nuances de partidos políticos e tudo mais, mas não vai poder nunca dizer que aquilo está certo ou está errado. A gente pode não concordar com políticos, mas as ideologias do partido político a gente não pode implantar. É diferente. E a outra que eu falei que é mais ou menos é o seguinte, né? Participar de manifestações, atos públicos e passeatas, não, você pode citar sim, pode. Até porque é saudável. A manifestações, até é errado falar manifestações, porque se você fizer um sarau na escola, é uma manifestação, né? É uma manifestação cultural, né? Se você quiser fazer um ato público para poder ajudar a escola ou até uma parte importante da vida do seu bairro, é um ato público. Você tem que fazer, você é cidadão, você faz parte da sociedade, né? E passeata, gente, por que não pode fazer passeata, né?
Isso me lembra muito a ditadura militar, né? Que é aquilo que você simplesmente tem que ser assim, trabalho para casa, trabalho e acabou. Né? Não existe isso, né? Ao tratar de questões, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Isso já se faz. Porque você não pode realmente implantar o que você acha correto, não. Não entendi isso, já existe. Isso aqui já é ter partido, então uma ideia já é ter partido. Né? Porque você vai mostrar, eu vou demonstrar os partidos, enfim. Né? Mas, enfim. O professor quinto, né, respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que estejam de acordo com suas próprias convicções. Isso é falso. Primeiro, porque o que é moral, né? Então isso pode mudar muito de uma família para outra. Você lida com pessoas. Você não vai ensinar a criança com a moral que os pais querem. Não vai. Por quê? Porque numa mesma sala você pode ter um aluno que é da Assembleia de Deus, pode ser da Batista, do Testemunho de Jeová e ateu. Como é que você vai fazer uma convicção moral com esses alunos? Não tem como. Você vai fazer uma convicção moral laica, uma onde o respeito às ideias, aos credos, à questão racial, à questão de orientação, à questão de, credo, já falei, religião, até mesmo a questão física, elas precisam ser respeitadas. Então, isso aí não tem como você fazer isso, né? Isso é dever de professor? Não tem que... Vou receber um aluno, testemunho de Jeová, vou lá dizer, o mundo não surgiu do Big Bang, né? Surgiu lá da... Não posso, gente, fazer isso. Não posso. E 6, por último, né? O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Então, o maior problema desse, vou mandar para vocês, porque a escola sempre só tem os deveres do professor, né? O professor que é o errado. Se preparem, que vocês são os errados. A escola sem partido, ela tem uma ideia de que o professor vai ser o maior causador de esquerdopatas do mundo. Na verdade, não é bem assim, né? Como eu até brinquei, né? Eu não consigo nem segurar um aluno, 40 alunos que dirá, né? Enfim, né? Não, pelo contrário, se você vai conseguir fazendo de diversas formas, você vai mostrar tudo que é certo ou errado. E o que o aluno achar que é errado e tiver aquilo que tiver confronto de ideias, você tem que trazer a luz da escola para ser debatido, para poder justamente achar um contraponto, né? Porque nós vivemos em sociedade. E essa sociedade para existir, para coexistir, essas sociedades, microsociedades, tem que haver o respeito entre todos os cosmos. Né? Então, não tem como você simplesmente acreditar que precisa ter aquela coisa da moral e dos bons costumes a favor da família brasileira. Primeira coisa, o que é família brasileira? Pai, mãe, filhos? Não, gente. Família brasileira é até mesmo o irmão mais velho, maior de idade, cuidando de um outro irmão menor de idade. Isso é uma família, né? Uma família é eu, minha Xuxa aqui, ó, minha cachorrinha aqui, está me olhando, ela está doida indo para lá e para cá. É uma família, não é minha filha, né? Oh, meu Deus, não é filha. É minha cadela, mas ela é um ente, ela é um ser vivo que está aqui comigo e convive comigo. Então, eu só não estou literalmente sozinho aqui em casa porque eu tenho ela, que vai me fazer companhia. Isso não quer dizer que eu estou humanizando ela, pelo contrário, ela é bem cachorra mesmo e fica lá. Né? Tem coisas que eu faço, coisas que eu não faço com ela de jeito nenhum, porque é um animal, irracional, inclusive. Às vezes mais racional do que irracional, mas é um animal. Né? Que ela está querendo morder aqui minhas coisas. Mas isso é para vocês verem como é a ideia, a concepção de família hoje, né? A família hoje, a maior parte das famílias hoje é composta de uma mãe solteira ou com vários filhos. Né? O que foi? Então, a turma só está aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Então, a maior parte da família hoje é composta de maior parte das famílias. Vocês podem procurar no IBGE. Ela é composta, a maior parte, por uma mãe solteira e por filhos. Né? Então,
Então quer dizer que ela não é uma família? É algo que a gente precisa analisar, né? O que é correto, o que é certo, né? Do que é família, né? Então, por isso, às vezes as concepções religiosas, e essa concepção religiosa vem da Igreja Católica, né? Precisa dizer bem que eu não estou falando das igrejas neopentecostais hoje, que vem essa ideia da Igreja Católica, da família perfeita, ela já não existe mais. Não existe mais. As pessoas hoje se separam, hoje as pessoas elas brigam, né? O marido mata a mulher. Né? Hoje a gente não pode dizer mais aquilo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não. Realmente, ninguém mete a colher mesmo, não, em briga de marido e mulher. Você tem que meter a polícia, né? Dependendo, né? Dependendo da briga. Se for uma briga física, e aqui geralmente briga, você sempre já deu uma ideia já de uma coisa de violência, né? Mas quando a discussão foge do saudável, você realmente não mete a colher, mete a polícia no meio. Então essa ideia já caiu por terra do que a gente vai dizer que é moral e o que não é. Tá? Então, isso aqui foi para ilustrar que isso aqui é uma ideia hipotética de um professor no primeiro dia de aula do primeiro ano do ensino médio. Um professor de sociologia vai se deparar com um cartaz desse, caso seja implantado da escola sem partido. Então, aí a gente fica pensando, será? Né? Será que isso vai dar certo? Por quê? A gente precisa ter uma lei contra os abusos de liberdade de ensinar. Porque se eu não ensinar determinadas coisas para os alunos, quem vai ensiná-los? Né? A gente sabe que a maior parte dos adolescentes, das adolescentes que engravidam, acontece muitas vezes porque a família não tem aquela conversa ou não sabe como ter a conversa, né? E, por exemplo, não falar de sexualidade na escola é um perigo. Por quê? Porque não vai prevenir apenas a gravidez e a adolescência. Falar de sexualidade na escola previne, inclusive, abusos sexuais contra menores. Né? Então são coisas que você vai poder trabalhar e que só vai conseguir de fato dialogar com uma criança quando você possui algum tipo de conteúdo para falar, quando você debate determinados assuntos espinhentos na escola, né? Falar sobre drogas na escola não quer dizer que você está incentivando o aluno a utilizar a maconha ou cheirar a cocaína, injetar, enfim, que seja. Não é bem isso. É você falar que isso causa problemas de saúde pública, né? Onde as pessoas podem ter suas vidas devastadas por conta de uma dependência química, né? E o curioso é que a gente tem duas drogas que causam mais dependências químicas e que são liberadas, que é o álcool e o cigarro, né? Então, isso não quer dizer que se está liberado esses dois, vamos liberar todos. Não, nem isso. Mas por que estão presos? São proibidos os outros e esses dois que causam problemas de saúde pública, né? Porque a pessoa que bebe muito, ou seja, ela vai precisar de ajuda psiquiátrica, vai precisar de ajuda hepática, eu sei muito bem disso, hepática, né? E olha que eu nem bebia. Hepática, ela vai ter problemas cardiovasculares, né? Ao cigarro também, problemas pulmonares, cardiovasculares. Então você vai pensar que por que essas duas estão liberadas e as outras não. Bom, a gente vai entender primeiro os conceitos de infraestrutura e superestrutura, né? A educação está integrada com um modo de produção que rege determinada sociedade em um dado momento histórico, né? Nós temos uma infraestrutura para uma superestrutura, né? A infraestrutura, né? A ideia é justamente ter o apoio para poder realizar as coisas. Né? Como que esse apoio? Né? A infraestrutura são os meios que você pode utilizar para fazer coisas. Né? Então, por exemplo, uma manicure, para ela realizar o serviço dela, o que ela precisa de equipamento? Qual é a infraestrutura que ela vai precisar para realizar o trabalho dela, além de, óbvio, dos aparatos dela? Ela precisa de uma cadeira para ela, né? Porque afinal de contas ela vai ficar... As pessoas ficam assim, né? Mas ela vai ficar assim, né? Ela precisa ter uma outra cadeira mais alta para suas clientes, né? E um lugar onde ela possa colocar, pegar água, esquentar água, que mais? Autoclavar os seus materiais. Enfim, isso é uma infraestrutura.
O que é uma superestrutura? Superestrutura seria o conjunto onde estará inserido esse lugar onde vai estar a manicure. Vamos pensar que o salão de beleza é uma superestrutura. E o cantinho lá da manicure é uma infraestrutura. Então, o conjunto de várias infraestruturas vai dar a superestrutura. A mesma coisa acontece com a sociedade. Então, quando a gente vai falar de infra e superestrutura na sociedade, a gente vai pensar nas microsociedades, que são as famílias, como infraestruturas, né? Quais são as infraestruturas de uma família, né? A infraestrutura de uma família tem coisas que são físicas, tem coisas que não são físicas. A física é óbvia, a casa, né, tem a cama, né, os confortos, banheiro, chuveiro, e isso é uma infraestrutura, né, física. Só que família não se faz apenas disso. Família se faz também com carinho, compreensão, amor, amizade, entre outras coisas, né. Proteção, especialmente no caso das crianças, proteção. Então, isso são as infraestruturas de uma família. Quando a criança vai para a escola, lembra que eu falo que são microsociedades se encontram com outras? Por quê? Porque a gente vive numa superestrutura. A cidade é uma superestrutura. Tem São Paulo, sei lá, tem milhões de infraestruturas para se formar a cidade, né? Então, isso é para vocês terem uma ideia de como funciona esse conceito em sociologia. A infraestrutura é exatamente aquilo onde eu vou ter o mais macro, que vai ser o possível para que eu possa sobreviver nessa sociedade. A superestrutura é quando eu saio da minha micro e vou para uma outra que é macro, né? Uma outra maior, uma outra constelação. Tá? Então, para isso, o Marx diz o seguinte, que o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral, né? Ou seja, as infraestruturas. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. Então, quem ele é na sociedade vai formar quem de fato ele é. Né? Então, quando ele tem a vida social dele, a vida social, gente, é justamente a socialização com os amigos, até a casa dele, fazer diversão. A política, trabalhar também. A política é o embate das ideias, né? É você, por exemplo, torcer por um time, gostar de um tipo de filme, jogar com amigos, né? Ter essa interação, mas jogando, trocando as ideias, né? E a espiritual é justamente aquela, não tem como sair da parte da religiosidade, é aquilo que vai trabalhar mais o nosso intelecto, mais o nosso outros escapismos nossos, né? Para poder formar o nosso quem nós somos, né? Então, a sociedade não vai dizer quem eu sou, né? Eu vou dizer quem eu sou para a sociedade. Isso é o mais importante. Tá? Então, o conceito de ideologia, segundo Marx, né, é que as ideologias povoam as mentes dos indivíduos de um determinado contexto sócio-histórico, que são os valores, os ideais, visões de mundo e expectativas da classe dominante nesse mesmo contexto. Então, para Marx, tudo isso que nós pensamos nosso, ele vai formar as nossas ideologias, né? Por isso que se fala muito de ideologia de gênero, né? É porque querem implantar a ideologia de gênero. Eu não sei se alguém pensa assim. Se alguém pensa assim, não tem problema. Não tem problema em pensar assim. Mas eu me sinto no direito de falar assim, não é que eu quero que você aceite a questão do gênero, né? Eu quero que você respeite a questão do gênero, porque é esse o maior embate, né? Nesse campo das ideologias. O importante não é você aceitar as ideologias. Quando você está aceitando a ideologia, você não está raciocinando, você não está criticizando as ações, não está colocando no seu lado crítico, né? Você não analisa o que está acontecendo, você apenas está consumindo. Está alienado, né? Alienado. E é justamente a ideia do Marx é que você não fique alienado, que você consiga debater o que é certo ou errado. Eu tenho uma frase da Madonna que eu gosto muito, né? Que o pessoal questionou,
né, principalmente quem lembra lá do Like a Prayer, né, ela fez o clipe com Jesus Cristo negro, e que a mulher foi lá, né, de estupro, que ela mentiu não, ela se omitiu, deixou o cara ser preso, né, queimou lá as cruzes, que remete a Ku Klux Klan, né, que é aquele grupo de supremacia branca estadunidense. Então, ela veio cheia de críticas em relação à Igreja Católica, até mesmo como ela via mesmo a Igreja Católica, né? E ela continuava católica, e perguntaram para ela, mas por que você critica tanto e continua sendo tão católica, né? Ela disse o seguinte, não é porque eu sigo uma religião que eu tenho que simplesmente tapar os meus olhos e não ver o que está acontecendo, só olhar para frente. Eu também tenho que debater no campo das ideias. E é exatamente isso que tem que acontecer. O fato de que você siga uma determinada religião não quer dizer que você vá concordar 100% com ela. A ideia é óbvio que é essa, que você concorde. Mas eu vou te dar um exemplo muito claro para vocês como isso aconteceu comigo, né? Especialmente no campo da religião. Como vocês sabem, eu sou do candomblé. Candomblé não pode doar órgãos, não pode receber órgãos, não pode ser a favor do aborto, né, por exemplo, né? E eu sempre fui a favor de doação de órgãos, sempre tanto que eu, quando eu podia, eu doava sangue, eu me inscrevi para ser doador de medula, enfim, N coisas, né? E quando chegou o momento que aconteceu, que eu tive que fazer um transplante, vieram todos os médicos conversar comigo. Mas por que vieram? Porque a ideia é justamente que eu iria recusar. Não é porque minha religião diz que eu tenho que recusar que eu vou recusar. Não. Porque eu sou um animal. Eu tenho instintos. Então, nesse momento que eu estou acuado e eu quero continuar vivendo, o que um rato faz quando você acua ele num cantinho? Ele pula em cima de você, porque até então ele vai fugir de você, porque ele está com medo. Só que quando você acua ele pula em cima de você, porque ele já tem que usar de todas as armas que ele tem para poder se defender. E é a mesma coisa. Eu trouxe à luz a questão do aborto, por quê? Porque acho que eu já havia falado para vocês, né? Eu sempre fui a favor, minha mãe ficava louca da vida, porque quando ela ficou grávida de mim, pessoal, incentivou ela a abortar, tal, porque minha ia ser mãe solteira, em 1980, enfim, blá blá blá. E minha mãe ficava louca. Hoje eu entendo que pouco importa se eu sou a favor ou contra, né? É igual a da questão da violência da mulher. Eu não vou questionar onde vocês estavam. Por que você estava na rua naquela hora? É a mesma coisa da questão do aborto. Por que eu vou dar uma opinião? Eu, Lucas, sendo homem, por que eu vou dar uma opinião sobre aborto se eu não tenho útero? Não, eu não tenho que dar opinião. Eu era a favor. Não podia ser a favor porque a minha religião não permite aborto. Mas por que eu vou ser a favor? Eu não tenho que ser a favor ou contra, eu tenho que apoiar. Então, ao longo do tempo, eu aprendi que eu não precisava apoiar, né, precisava aceitar ou negar, eu tinha que apoiar, porque entra aquele lance que eu falei mais cedo, da questão das ideias, que é a questão do respeito. Eu não tenho que aceitar, eu tenho que respeitar. É diferente. Porque, como eu vi uma brincadeira que eu vi no Facebook, que é bem interessante, que o casamento gay só é importante para você se você for um dos noivos, se não você não vai conhecer nada. É a mesma coisa. Então, se eu vejo uma mulher que ela fala que ela estava às 3 da manhã andando na rua com uma roupa com microtop, uma faixa aqui e nem sai outra faixa aqui embaixo, eu não tenho que questionar a roupa dela, eu tenho que apoiar ela. É isso que eu aprendi ao longo desses últimos anos, entendendo como é ser antirracista, como ser anti-misógino, né? Ser a favor dos movimentos feministas, porque ser feminista não é dizer que as mulheres são melhores que homens. A ideia não é ser melhor. A ideia é ter as mesmas oportunidades, os mesmos respeitos e os mesmos desejos, sem ser criticada perante a sociedade que a classe dominante, no caso das mulheres, são em relação aos homens, no caso
das pessoas negras, né, dos pretos, ela tem os mesmos direitos dos brancos, né? Não é ser melhor, é ser igual, não ter a questão da cor. Somos pessoas, né? Infelizmente não é assim ainda, mas ainda chegaremos lá. Marx e a crítica da educação do ensino, né? Então, a partir da era industrial, porque eu acho que vocês vão entender por que todo mundo fala, ai, o Senai é maravilhoso, vocês vão entender agora. A partir da era industrial, as escolas fortaleceram um modelo pedagógico que prezou pela fragmentação, ou seja, quebrou, das disciplinas, tirando de professores e alunos a liberdade de pensar e experimentar. Marx propõe uma educação para uma emancipação humana. Por que eu falei do Senai, né? Em 1946, foi criado o Senai e o Senac, né? O nome deles são siglas, é Serviço Nacional, Serviço Social, Serviço Nacional... Ixi, me perdi no nome, deixa eu ver. Gente, eu trabalhei no Senac, eu não lembro. E eu não lembro no Senac. Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, que é o Senai, e da Aprendizagem Comercial, que é o Senac. Eles foram criados em 1946 porque lá na década de 30, né, com Getúlio Vargas, né, começou lá com Washington Luiz, né, antes dele sofrido o golpe. No Brasil, o que mais tem é golpe no Brasil. O Brasil era um país essencialmente agrícola. Só que isso estava começando a mudar com as primeiras indústrias vindo para o Brasil, que foram lá na década de 30 incentivadas pelo Getúlio Vargas, né? Só que o povo, quem estudava? Era todo mundo? Não, nós tínhamos um país onde a maior parte da população era analfabeta. Como que você vai colocar uma máquina ou colocar as pessoas para trabalhar em ações com pessoas se elas não têm a educação, que eu falo, não é o trato, conteúdo, não tem educação. Então daí surgem essas escolas que eram especialmente preparadas, elas eram feitas para preparar pessoas para trabalhar, exercer determinada função. Então, por isso que a partir da teoria marxista, a proposta da escola sem partido é uma evidência de duas ideologias opostas que entram em conflito dentro da sociedade e até mesmo no próprio espaço da escola. Por quê? Porque a ideia de que quando se industrializou, por isso que essa crítica do Marx, é que as pessoas aprendem exatamente o que elas precisam, o mínimo. Isso me lembra até o livro do Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então, é o mínimo que você precisa aprender para não ser um idiota. É isso. Essa é a ideia da escola. Eu não sei se foi com vocês que eu falei da escola particular. Não sei se foi da turma de segunda, se foi da turma de vocês. Acho que foi da turma de segunda. Que eu falei, por que isso vocês gostam de colocar as crianças na escola particular? Né? Ela fala, porque o ensino é melhor, ensino é aquilo lá e tal. E na verdade não é. A escola particular você vai pagar para ter apenas um método de ensino diferente, porque o conteúdo é o mesmo. É o mesmo. Se você vai pagar uma escola para o seu filho aprender, você não tem que pagar a escolinha que está ali do lado no bairro, não. Não, você pode pôr uma escola da prefeitura de estado, que vai ser a mesma coisa. A diferença é que, óbvio, o professor vai estar mais assim, até porque você cobra a escola, que cobra o aluno, você cobra o aluno, mas também vai lá feito o professor. Né? Então, por quê? Está gastando dinheiro, né? Então, a não ser que você coloca no Porto Seguro, acho que Santa Catarina, está colocando o mesmo tipo de escola. Então, a ideia de que justamente é formar um pessoa que tem um diploma de ensino particular. Só. Né? Só isso. Então, por isso que a escola sem partido, ela junta, porque junta essas duas ideologias diferentes, especialmente na visão do Marx, porque a Constituição de 88 diz que o Estado é laico, ou seja, que todas as formas de representação de ideias, elas são permitidas, porque não existe censura prévia no país, né? Não existe nada censurado, é óbvio, tudo precisa ser adaptado, censurado não, adaptado sim, censurado não. Então, quando você tem duas ideias que são completamente opostas, como é que você vai atuar? Né? Então, por isso que é um conflito justamente dessas duas ideologias que são opostas. Né? Porque o curioso é que quem é de direita acha que quem vai para a escola pública vai virar militante do PT. Gente, é mais fácil
quem vai para a escola pública virar militante fervoroso do PSDB. Desculpa, mas, enfim, porque o professor não vai ter não tem esse poder de persuasão, né? O aluno pode até admirar alguns professores e tudo mais, mas a gente tem que saber separar muitas coisas, e outras coisas que realmente precisa se despir para conversar. Isso não quer dizer que eu não vou poder criticar algumas coisas. Posso criticar, mas eu tenho que fazer também autocríticas, né? Que é o mais importante, porque não existem formas perfeitas. Né? Conceito de ação social, né? Isso já aparece com o fofo do Weber, né? O Weber, como eu já falei, é contemporâneo do Marx, né? Ele diz que a conduta humana dotada de sentido é a ação social, que é um indivíduo, ele age conduzido por motivos que resultam da influência da tradição, na emotividade e nos interesses racionais, ou seja, a gente faz porque a gente tem interesses, né? É exatamente isso, e é mesmo, né? Os tipos de ação social que nós temos, que são os ideais, né, óbvio, né, é a ação afetiva, a ação tradicional, a ação racional com relação a fins e a ação racional com relação a valores. Né. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem os tipos de dominação, lógico. Né. O Weber também indica que existem 3 tipos de dominação que com uma probabilidade de exercer o poder. Né? A primeira é a legal, leis, né? Legal, gente, vem de leis, tá? Porque que a gente fala que legal é uma coisa boa, né? Era uma gíria que acabou sendo incorporada e hoje também tem significado de bom, né? Mas era porque estava dentro da lei, por isso que é legal, tá? Tradicional, que é aquela que é passada, né? De forma normal, de forma de papa fria, vamos dizer, e a carismática, né? A dominação de você. Bom, vai estar gravado mesmo, enfim, já tô vendo até o Bruno Covas pedindo meu MF aqui, mas tudo bem. A carismática, ela está muito envolvida com a questão política, né? Quando você vê um político, vamos dar o exemplo do nosso presidente, ele utiliza de frases de efeito para poder atingir simpatizantes de ideias extremistas a também concordarem com ele. É exatamente isso. Pode ver que o eleitor, por exemplo, do nosso excrementíssimo, desculpa, gente, eu não tenho como falar de genocidas de outra forma. Geralmente eles são antagônicos entre si, né? Ele não tem uma linearidade. Por quê? Porque a ideia era jogar para todos os lados com ideias extremas para atingir determinados nichos e com isso você barganhar votos, né? Eu vou dar um exemplo. A minha melhor amiga, que é a Neuza, beijo Neuza, né? Ela é minha melhor, amo ela de paixão. Ela é bolsominion. Ela é um símbolo gay, mas é bolsominion. Eu não quis entrar em detalhes, mas é porque ela disse que queria tirar o PT, né? O detalhe era petista, mas enfim. Queria tirar o PT, né? Mas você, ao mesmo tempo que tem essas pessoas que falam que queria tirar o PT, você vai encontrar pessoas assim, não, mas eu quero as ruas mais seguras, eu quero que bandido morto seja bandido bom seja bandido morto. Aí no outro, assim, não, porque eu não gosto vou falar na expressão, você não gosta de viado para ir, porque me ofende, né? Então você vê que ele pega diversos tipos de público, você vê que ela mesma lá, ícone gay. Era ícone gay, tá? Sul. Se era, o cabelo dela é Sul. Eu chamo de Sul. Ela era ícone gay, mas hoje não é mais. Não é mais, acabou. O Samir não tem como ser. Amo você, quero, sabe que você é minha irmã. Mas você vê que tem pessoas que têm pensamentos antagônicos que não concordam, mas acabam votando porque puxa algumas ideias que são através mais extremas da gente. Isso chama dominação carismática. Tá? Ainda vou ficando no Weber, né? A gente vai ter a educação na concepção weberiana, né? Porque o Weber defende a neutralidade axiológica, ou seja, pela integridade e honestidade intelectual do cientista em relação à produção e resultados de suas pesquisas. Isso quer dizer, o que é isso, né? O que é isso? Isso quer dizer que
os elementos externos, morais, né, questão de religião, eles não devem interferir justamente nessas descobertas. E a gente, como professor, também somos pessoas que precisam ficar alheios a essas intromissões. Por isso que eu, como candomblessista, eu não posso chegar simplesmente na sala de aula e dizer, gente, no trabalho hoje vamos fazer uma gira de Exu. Eu não posso chegar a fazer isso, não posso. Né? Se eu chegar a fazer isso, eu tenho que falar, não, vamos fazer aqui um culto. Né? Por quê? Porque isso são as minhas ideias. Eu tenho que debater questões que façam a elucidação de atos e que possam buscar componentes que construam as ideias, né, entre si. Né? Então, por isso que o Weber defende essa neutralidade axiológica. Né? Tá? Então, quando a gente vê essas questões aqui, cadê? Reversão. É que tá pequenininho, eu tenho que botar para vocês aqui, eu vou salvar. Não é copiar, é salvar, amor. Salvar a imagem. Isso. Agora, cadê vocês aqui? Cadê? 2 horas depois. Tá, depois eu ponho lá para vocês. Então, quando a gente vê isso aqui dos deveres do professor, a gente tem que buscar esse questionamento sobre a nossa ação docente com a liberdade de ensinar. Né? Liberdade de ensinar não quer dizer que eu vou ensinar, como eu falei para vocês, a gira de Exu para os meus alunos. Não. Até porque eu não dou aula de religião. Eu posso até colocar algumas coisas. Curiosamente, no livro do Estado, acho que foi usado até o ano retrasado, no 8º ano, falava sobre uma festa, as festas de Ano Novo. E a representação do Ano Novo do Brasil, que tinha, acho que se não me engano, da China, do México e do Brasil. Da China, do México e do Brasil. E do Brasil, uma das coisas que falava lá, que era justamente alguns elementos que são do candomblé, que é pular 7 ondinhas, né, que é da questão da superstição, falar sobre jogar oferendas para Iemanjá, mas a gente não adentra isso, a gente vai citando algumas outras coisas dentro de um contexto. Né? Por quê? Porque eu não posso chegar, mesmo sendo candomblessista, e dizer assim, eu quero que vocês virem candomblecistas. Ou, bom, gente, eu sou gay e a partir de hoje todo mundo aqui já vai fazer um workshop e todo mundo vira gay. Não posso fazer isso. Da mesma forma que um professor não pode chegar e dizer assim, bom, eu vou ser professor porque assim eu vou defender as ideias dos meus alunos das ideologias, né, erradas do mundo e que eles têm que apenas aceitar Jesus e acabou. Não. Ele tem que ter a liberdade de questionar essas ações. Não a Andréia do curso, a Andréia de São Miguel Paulista, vou mandar o vídeo para ela. Essa é para você. Né, do Guilherme, que ele foi crismado, catecismo e tudo mais, e agora ele se define como agnóstico, né, como questionador. E ela, como católica, acaba não aceitando muito. Então, é justamente isso. Como professor, apesar que isso ela sabe, como professor, eu não posso simplesmente invalidar uma coisa em detrimento do que eu acho que é certo ou errado. Eu não tenho que achar que é certo ou errado. Eu tenho que mostrar as coisas, estimular os meus alunos a debaterem e, com isso, eles construírem as suas próprias ideologias. Porque ideologia, gente, apesar de ser compartilhada, ela é da pessoa. Tá? Então, a escola não deve se omitir diante de verdades científicas de seu tempo, né? Ainda que os conteúdos sejam controversos com algumas doutrinas e crenças que orbitam o espaço privado. Espaço privado, a casa. Tá, gente? Essa aqui é de sociologia, eu vou encerrar e a gente vai começar de avaliação, tá bom?